Bom, mais uma vez nós estamos juntos, eu, Eduardo Gomes, e o Enoque Cavalcante, blogueiro, jornalista, editor do site Página do E, aqui no estúdio de O Factual, que é dirigido pelo publicitário Cláudio Cordeiro. Hoje temos a honra em receber aqui no estúdio o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, senhor Ilan Fraga. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, querido. E o prefeito de Juína, Altir Peruso, que administra um município maior do que o Estado de Israel. Espero que vocês se sintam à vontade e possamos conversar os assuntos que estão em pauta nesse momento, como a extinção de municípios mato-grossenses, não é isso, presidente? Exatamente, né? Vivemos um momento de muita discussão, né? Com as propostas de reforma encaminhadas pelo presidente Jair Bolsonaro para o Congresso Nacional, seja a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, um novo pacto federativo, né? Então, o Brasil vive um momento de ebulição, né? De fervura nessa discussão, trazendo muitas coisas para a mesa, né? Que até tempos atrás era tabu, ninguém se falava, ninguém discutia, né? E isso também é muito importante, né? Faz parte do processo democrático, oportunidade para todos estarem dando sua opinião, interagindo. E aqui nessa mesa de debate aqui, eu acredito que vai fluir a nossa conversa nesse sentido. Eu queria saber isso. De repente, o Bolsonaro coloca uma proposta de pacto federativo que surpreendeu muita gente. Pela mídia aí, a gente viu extinguir município. Como é que é isso? Como é que foi recebido aqui em Mato Grosso? A MM já se posicionou, eu vi você falando disso. E nós temos aqui o Peruso. É uma proposta lógica? Veja bem, que nós não podemos colocar essa proposta do Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo, apenas a extinção de municípios. Dentro da proposta do novo Pacto Federativo, tem outras situações, outras PECs, outras propostas, muitas, inclusive, muito interessantes para o Brasil. Convém falar isso. Evidentemente, também tem lá algumas situações que a gente tem que discutir um pouco mais, né? Ser mais paciente, cauteloso, abrir para discussão, né, todos os segmentos envolvidos, porque isso vai mudar, vai mexer com o brasileiro, vai mexer com todos nós, né, seja na reforma tributária, seja no novo Pacto Federativo, enfim. Né. Então, dentro dessa proposta do Pacto Federativo, nós fomos... Separa para nós. Nós fomos você acha surpreendidos. que é positivo, o que você acha que é negativo? Não, veja bem, o que nós tem alguns pontos, porque essas PEC, esse pacotaço foi entregue para o Senado Federal na quarta-feira passada. Então, ainda nós estamos digerindo, nós estamos estudando, né, o movimento municipalista nacional, do qual eu faço parte, o Peruso é prefeito filiado à MM, filiado à Confederação Nacional dos Municípios, faz parte do movimento municipalista nacional. Ainda está sendo discutido, colocando às claras, né, o que se está pensando, o que está se propondo. Né? Nem todas as situações colocadas nessa proposta do novo Pacto Federativo ainda estão esclarecidas. Nós estamos estudando. Porém, já algumas coisas já estava assim, aflorada, como a questão da extinção de aproximadamente 1.200 municípios do Brasil, e aqui em Mato Grosso 34, aqueles municípios cuja população chega de 5 mil habitantes para baixo, e a receita, receitas próprias, e aí essa receita própria, convém destacar que é só o IPTU, o ITBI, o ISS, como receita própria, né, seja menor que 10% da arrecadação total dos municípios. Isso está aflorado na proposta, né, e que nós não concordamos, né, dessa posição, e a gente vai ter que o tempo todo para a gente debater sobre isso. Um outro ponto também que, assim, a princípio a gente também temos muita preocupação com relação a descontingenciamento dos recursos, deixar o orçamento livre, né, sem vinculação na educação, gasto da sem saúde, a vinculação da saúde. Gasto da educação. A proposta é desvincular
não ter a obrigatoriedade... Perde a rubrica. Não ter a obrigatoriedade de aplicar, vamos supor, os municípios aplicar 25% na educação, 15% na saúde, o Estado aplicar 12% na saúde, 25% na educação. Está tirando essa obrigatoriedade. E isso a gente fica temeroso. Fica o critério do prefeito na proposta? Não, fica a critério exatamente da sua demanda. E aí tem um outro agravante que a gente também está verificando, que transfere para os municípios a questão do salário do professor, uma série de transferências para nós, sem a devida competência financeira. Então, olha, vocês ficam responsáveis por tudo isso. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, discutir mais. Nós estamos com a equipe na Confederação Nacional dos Municípios esmiuçando essa situação, detalhando essa situação para que antes do pacote, os setores do governo, lá do Paulo Guedes, não fizeram nenhuma consulta a essas entidades? Não, sobre o novo Pacto Federativo, não. Sempre estava se colocando, né, que menos Brasília, mais Brasil, nós vamos descentralizar os recursos, né, e tinha algumas frentes de trabalho que nós estávamos participando, que é da reforma tributária, mas esse pacotaço, né, que nós fomos surpreendidos, principalmente com a extinção de municípios, não foi em nenhum momento discutido com as entidades municipalistas. É uma decisão unilateral, né, e que, portanto, vai ter resistência enorme, né, dentro do Congresso Nacional e principalmente pelo movimento municipalista brasileiro. Ô presidente, o senhor defende a manutenção das prefeituras. Ao lado de Cuiabá, em Santo Antônio de Levergério, o prefeito Valdir decretou o fechamento administrativo da prefeitura por crise. Sorriso também acompanhou essa mesma decisão. Como é que o senhor vê isso? Sorriso, um município daquele porte, fechando administrativamente, e os pequenos, como é que sobrevivem? Veja bem, você vê, nós acompanhamos dia a dia, quem está aí nos assistindo também sabe disso. O governo do Estado, o governador Mauro Mendes, vai completar praticamente daqui 2 meses, 1 ano de governo. Está com dificuldade de pagar os salários. E você não vê, com exceção, casos pontuais como Santo Antônio do Levergé, e aí Sorriso, que também está caminhando nesse rumo, falando que os prefeitos, que os municípios estão devendo salário para os servidores. Você não teve. De 141, nós temos um ou 2 casos como esse de Santo Antônio. Então, de Santo Antônio, nós temos que ver, e você tem que estudar o histórico do município de Santo Antônio. Por que chegou nessa situação? Né? Como o Sorriso também, por que chegou nessa situação? Um município que tem uma receita extraordinária, né? Que é dinâmica lá a economia, né? A geração de receita lá é muito grande. E é um dos municípios que é mais beneficiado hoje de Mato Grosso com todas as conquistas que nós fizemos a nível de Brasília. Da repatriação, do auxílio financeiro, do FETAB, do FEX. Agora da sessão onerosa, é um dos que mais recebe recursos, né, de todo esse movimento que nós fazemos em Brasília. E aí, de repente, está nessa situação de dificuldade. E temos municípios menores, com receita menores, né, que não estão com essa dificuldade como o Sorriso apresentou e como o Santo Antônio apresentou. O senhor também pensa em fechar administrativamente a prefeitura de Juína, prefeitura? Está saneada a situação lá? Olha, inclusive, eu não sabia dessa situação de Sorriso, até estou pesquisando aqui no celular rapidamente. Confesso-me que me surpreende, olhando rapidamente, a cota parte do ICMS desta semana que passou, de hoje, aliás, que foi creditado na conta das prefeituras hoje, Juína foi creditado R$1.080.000 do ICMS. Sorriso foi creditado R$4,5 milhões de reais no dia de hoje. Se eu levar em consideração que Juína tem aproximadamente 50 mil habitantes e Sorriso tem 80 mil habitantes, quer dizer, a população de Sorriso não é nem 2 vezes a nossa população, e lá tem um hospital regional, está numa BR, tem toda aquela pujança da agricultura que tem, e recebe 4 vezes, mais de 4 vezes mais para cuidar de uma população que é pouco mais, não chega a 2 vezes a nossa. Então, assim, aí vai no encontro disso que o Neurilan está colocando, acabando de falar, que
tem que ver o que é que levou, qual a responsabilidade, não estou falando do prefeito atual, estou falando do conjunto das gestões que leva a chegar a uma situação dessa, até porque essa situação, ela, quer dizer, não é de hoje que ela é uma região rica e não é de 1, 2 anos que se chegou a essa situação. Então não se pode tratar o conjunto dos municípios pela irresponsabilidade da condução que foi feita por gestores, independente de qual seja o município, em qual período que isso aconteceu. Então, assim, essa questão de fazer a extinção, tem que ter presente o seguinte, eu vejo nos discursos por aí, na defesa de quem defende a extinção, o pessoal dizendo assim, olha, seriam tantos vereadores a menos, tantos prefeitos, tantos secretários, tantos funcionários públicos a menos, aliás, mas vai deixar de existir a escola naquele município? A população vai deixar de ter a necessidade de ter acesso a um posto de saúde naquele município? Então, é ilusório, inclusive estão pagando garotos propaganda, que eu vi por ali em mídias sociais, fazendo o discurso nesse sentido, como que você, tirando a condição de município, você vai eliminar a despesa para com aquele município, vai eliminar a necessidade das pessoas que elas têm da saúde, da educação e tudo mais no dia a dia lá no seu município. Além disso tudo, é preciso ter presente que não se mede as coisas apenas pelo fator econômico. Você tem que medir também pelo fator sentimental, de toda uma história de vida construída. Quantos e quantos municípios que têm, as famílias ali são tradicionais, o que não é muito comum para nós aqui no Mato Grosso, mas se nós formos nos estados mais antigos, ali está a cultura, ali está a razão de viver daquelas pessoas, está a história daquelas pessoas, e agora voltar na construção do distrito, para mim essa proposta é uma proposta irresponsável, proposta que não tem o menor cabimento e de uma falta de conhecimento e de sensibilidade sem tamanho, uma proposta nesse momento. Parece que a Prefeitura e a Câmara, esse conjunto aí de políticos, é que seria o problema dos municípios. Sim. Eles são o gasto. Então não é... Mas, concretamente, lá em Juína, como é que o senhor tem lidado? Existe um superávit? Não há essa angústia que se pintou lá em Santo Antônio? A nossa região, vou pegar a região noroeste do Mato Grosso, incluindo os vales do Rio Juruena e do Vale do Arinos, a gente tem Rondolândia, que ela emancipou a partir do município de Aripuanã, e lá no Vale do Arinos tem Novo Horizonte do Norte, que está ali próximo a Juara. Então a gente tem 2 municípios, digamos ali, assim, ali na região, que estariam nessa condição. São novos. E totalmente descabido. Menos de 5 mil habitantes, no caso. Menos de 5 mil. Juína não, Juína tem quase 50 mil, nós temos uma a receita própria nossa, ela chega próximo a 20%, porque é a cidade polo, então tem essa situação. O que é diferente daquelas cidades que não são cidades polo, são municípios pequenos, que sobrevivem na sua maioria da agricultura familiar e em torno ali de pequenos comércios, que não tem essa condição de ter uma receita própria. Não é nenhuma questão. A gente sabe que existe muita displicência e muita falta de empenho no fator arrecadação. Mas tem situações de muitos municípios que pode ter o empenho que quiser, você não vai conseguir ter um IPTU, um ISS a um montante que chega a 10%, porque ele é despesa. Outra coisa, no momento que você torna ele distrito novamente, ele não vai melhorar a receita de lá, vai continuar a mesma coisa, ele vai só passar a ser um peso para o outro município que ele voltar a fazer parte do município. Eu até quero aproveitar sempre para falar o seguinte, voltando à questão aqui de Sorriso e depois chegar na questão que o Altir está colocando. O município de Sorriso não é filiado à IMM. Né? Nós fizemos um trabalho com os municípios associados. Né? Todos os anos, depois que eu assumi a IMM em 2015, todos os anos nós treinamos, capacitamos em média 1.000 funcionários das prefeituras. 1.000 funcionários são capacitados para poder ajudar o prefeito a fazer uma boa gestão, para melhorar a arrecadação, para diminuir os gastos, entendeu? Capacitação na área da licitação, compras, na área jurídica, na área contábil, na área tributária, em todas as áreas, né, que é concernente à gestão municipal. Nós estamos constantemente alertando os prefeitos para que eles mantenham o controle absoluto entre receitas e despesas. Por isso que você vê hoje em Mato Grosso, é diferenciado em relação aos outros estados,
né? Nós temos uma situação privilegiada. Se você for comparar os municípios de Mato Grosso com municípios de outros estados, nós temos uma situação privilegiada por conta de que os prefeitos estão com um controle mais absoluto. E isso até sem receber o FET. Sim, exatamente. E ainda ter a questão da Lei Candir, que desonera, né, o ICMS do Estado aí quase 7 bilhões por ano e 2 bilhões no mínimo seria dos municípios. Então, veja bem, diferente dos outros estados que não tem essa questão da Lei Candir, ou que pesa menos a Lei Candir. Porque aqui a receita principal de Mato Grosso advém do agronegócio e é desonerado. Quase toda essa produção que vem do agronegócio é desonerada porque são exportados. Então nós estamos penalizados, os municípios são penalizados por conta da desoneração. Evidentemente você pode falar, não, mas o setor do agronegócio já alavancou outras áreas, exatamente. Mas de uma forma geral nós somos penalizados. Então hoje os prefeitos têm um controle absoluto. Por isso que eu não vejo falar, não, está 2, 3 meses de salário atrasado, funcionário da prefeitura, crise ali, crise lá, são 141. Nós temos 2 casos no Mato Grosso. Um, inclusive, surpreendente, que é a questão do Sorriso. Então, os prefeitos estão, a sua equipe, sendo capacitada, treinada, preparada, os prefeitos, nós estamos interagindo online, Altírio. Temos aí o tempo todo conversando online, um trocando experiência, trocando informação, e assim que nós estamos levando. Como é que acontece de um município grande como o Sorriso ficar fora da MM? É uma opção político-partidária? Não, a opção, eu acho que assim, são pessoas que assumiram a prefeitura que não têm compromisso com o movimento municipalista, não têm compromisso com o desenvolvimento do Estado harmonioso. Estão pensando só em si. Não, eu não preciso, eu sou grande, o deputado vai levar minha emenda, o deputado vai levar minha emenda lá, eu não preciso ir na MM, não preciso do apoio de ninguém, porque eu não preciso do projeto. Não preciso do projeto, eu tenho minha equipe de engenharia, acha que a MM é só elaboração de projeto, não vê todo o trabalho que nós fazemos junto ao governo do Estado, mas aí junto ao governo federal, né, para conseguir recursos extras. Acha que está bem, mas na hora... E aí não valoriza. Se chega ao ponto de ser até incabível a pessoa pensar um prefeito do município do Sorriso, mas não é só Sorriso não. Entendeu? Tem Lucas do Rio Verde, tem Mutum, que se acham que não... 141, quantos estão fora? Nós temos 8 municípios fora. Né? Então, veja bem, isso eu queria colocar que os prefeitos estão sim preocupados, na sua maioria, de ter uma gestão controlada e eficiente. É tanto que manda seus funcionários ser capacitados e estão constantemente ali também, né, correndo atrás de ações de benefício. Entendeu? Isso é um ponto. Esse ponto da questão que o Alti colocou, da extinção, eu vejo assim com muita clareza que o governo está preocupado muito com números, com economia, não está preocupado em resolver o problema e não está preocupado com o cidadão. Com pessoas, com as pessoas, vidas. Porque nesses municípios pequenos moram as pessoas, moram brasileiros, que têm o mesmo direito aos serviços públicos oferecidos dos municípios maiores que 5 mil habitantes. Por que colocar na condição de distrito se nós sabemos, é claro, que vai haver uma redução dos serviços prestados nesses distritos? O problema é gasto, é muito vereador, é o gasto com o prefeito, mas você vai penalizar a população que mora lá, ao invés de corrigir algumas distorções que por para matar o paciente. Porque é mais fácil, mata de vez, porque não vai dar trabalho, não precisa fazer nenhum tipo de correção. Sempre existiu uma corrente muito forte, eu acho que continua existindo essa corrente, propondo e defendendo a descentralização de recursos. Sim. Né? Porque os recursos vão para Brasília, a maioria deles, e aí os prefeitos têm que ficar com o PIS na mão, blá, blá, blá. Ser prefeito é quase que ser um herói aí, né? Eu queria que o Maltic, que está numa corrente política alternativa em relação ao atual governo federal, e você me falasse então, como é que é esse diálogo com o governo federal, quer dizer, você tem recebido os apoios que o governo federal pode dar ao município e como é que é a relação com o governo do Estado?
o Mauro Mendes tem conseguido estabelecer uma convivência sadia e... Aldir, antes da sua resposta, só para poder acrescentar o que o Enoque perguntou, você administra o município, tem 26 mil e quase 200 quilômetros quadrados. 61% é área de tutela da União. Terra do Citalargue, do Enanauê, do maior que Israel. Maior que do Ique Juruena ali. Sobra 39% só da sua área para administrar. O que o governo federal te compensa com isso? Olha, como é meu terceiro mandato, eu já passei por N governadores e presidente da República, então acabo, de alguma forma, aprendendo a conviver um pouco com essa diversidade. A grande verdade é que eu nunca esperei muito do tal do Pires na mão do governo federal, do governo estadual. Ao longo do tempo, a gente tem conseguido algumas emendas via parlamentares e algumas ações esporádicas assim dos governos. Eu não sou muito de bajular presidente, bajular governador, eu sou de fazer aquilo que eu entendo que tenha que ser feito, apresentar projetos e processos e discutir nas diversas secretarias. Se eu for falar de algo positivo do Mauro Mendes, eu posso dizer que na saúde, que é um dos grandes gargalos, e como nós somos um município de referência, e que atendemos a uma referência de quase 200 mil habitantes da região, que não tem hospital regional, não tem uma agulha do Estado lá, não tem um funcionário, cai tudo no nosso hospital municipal, e nós estávamos sempre com a corda no pescoço, porque o governo anterior não pagava em dia a parte que cabia ao Estado. E o atual governo está pagando em dia o que cabe ao Estado. A parte dele. Para nós isso está sendo importante. Lógico que o governo... Estava para trás mente no meio. Alguns pagamentos pequenos. Mas a dívida do Estado para com a nossa região noroeste, ela é enorme. Nós somos, de fato, o Vale dos Esquecidos. Se tivermos que nominar alguém que é o Vale dos Esquecidos pelo governo do Estado, é a nossa região noroeste. Muito mais do que o Araguaia, que levou esse título por muito tempo, mas que com o avanço do agronegócio, por suas terras planas e outras coisas mais, tem tido um olhar diferenciado do Estado, não só do governo agora, mas já estava tendo também no governo anterior. E nós ainda continuamos lá na penúria, sem ter de fato um olhar do Estado, e que a gente espera que isso se reverta. Mas, dizendo isso e concluindo na questão que o Enoque perguntou, dizer o seguinte, aquilo que o Neilton falava, um percentual definitivo na saúde e na educação foram conquistas. Isso foram conquistas de anos e anos de luta. Você fazer essa desvinculação dentro da reforma administrativa agora é outra aberração. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá na frente. É uma regressão. É uma regressão drástica ao passado, sombrio, que o que se tinha era o Pires na mão para tudo. Pelo menos se tem políticas, algumas políticas que foram criadas ao longo dos anos ali, dos governos entre Lula e Dilma, e mantidas durante o Temer, que é a vinculação, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social. Para nós estamos com a assistência social, os municípios está todo mundo miando porque não veio R$1 para ninguém. Agora que veio... Esse mês que vieram alguns recursos que não chegou a 10% do que os municípios têm para receber. E aí? Nós estamos lá com os programas. Nós temos casa de passagem, nós temos lar do idoso, lar da criança, lar do adolescente. Nós temos N atividades que a gente faz com as minorias. E cadê os recursos? Se desvincular, então aí não vem nada. E se desvincular, aí não vem nada. Outra coisa que o pacote lá prevê. A não realização de novos concursos. Tá bom. Para o governo federal e até mesmo estadual é fácil não realizar concurso, porque o serviço estadual e federal que tem que funcionar lá no município não funciona. Ele funciona se você colocar funcionário. Para você ter uma ideia, nós temos um funcionário dentro do Intermate aqui que está desde o ano passado. Nós tínhamos 2, temos um para ajudar a ver se os processos nossos lá andam. Está aqui dentro, a gente paga, a pessoa trabalha aqui dentro do Intermate. Aí a gente tem na Delegacia da Mulher, a gente tem no CISC, a gente tem no DETRAN, a gente tem no INDEA, quer dizer, todo órgão estadual ou federal tem que ter funcionários nossos. Então, o governo federal impõe um corte de não haver concurso, mas abre mão do serviço, e aí de prestar o serviço, e aí acaba sobrando para nós os municípios. Quem está aqui próximo à capital, ainda é mais fácil, porque a pessoa corre aqui, vem para a capital e tal. Agora,
Lá, a nossa realidade, nossos municípios são entre 150 a 180 quilômetros um município do outro. Então, qualquer mobilização para ir no município vizinho, e grande parte sem asfalto, de Castanheira até Colniza está sem asfalto. Então, para ir no município vizinho, é um dia de viagem, é um sacrifício que as pessoas... E aí o município se vê obrigado a oferecer o serviço lá na sua cidade, mas como não tem o suporte das outras esferas, ele tem que tirar já do dinheiro que é pouco e botar para bancar aquilo que é de responsabilidade do outro. Vou pegar, se me permite um pouco, a questão do transporte escolar, que é uma grande discussão que nós temos. Nós estamos recebendo R$ 3 por quilômetro rodado. Juína, nós temos 32 ônibus, nós temos 32 linhas escolares, todas próprias. E recebemos R$ 3 por quilômetro. Aliás, nós tínhamos uma última que era terceirizada, pagávamos R$ 6,20. Quantos quilômetros percorre por dia, né? Não tenho agora isso na cabeça. Nós temos linhas que o carro percorre 180 quilômetros no dia entre ida e volta para levar e trazer esse aluno, para se ter uma ideia. Porque mesmo que Juína tenha 61% de terras indígenas, ainda tem mais de 10 mil quilômetros quadrados de área que não é área indígena, que é a área que é ocupada. E, aliás, nós temos, inclusive, ônibus que entram numa área indígena. Então, assim, o que acontece é o seguinte, a proposta do governo federal é de economizar, como o Neurilan está falando, é de enxugar a máquina, agora, não prestar o serviço. Agora, quem está lá na ponta é o prefeito, é o vereador, é o cidadão que está lá e que precisa ser atendido, e simplesmente você tirar o cargo do prefeito daquela cidade vai regredir a condição de distrito, vai precarizar o atendimento, com certeza, e não vai ter grande diferença. Pega um município, qualquer que seja, de 3, 4 mil habitantes, vê lá o que corresponde em percentual ao salário do prefeito e dos vereadores, vê lá o que corresponde no todo que é gasto com o funcionalismo. O restante é quem presta serviço na ponta. É o professor, é o agente de saúde, é o médico. Ele está lá prestando serviço na ponta. E que vai ter que prestar sendo município ou sendo distrito. Então é um discurso falso, é uma falácia bem desenhada, bem montada, com discursos bem preparados e que acaba caindo no gosto da população, achando que isso é verdade. É um fake news muito bem montado, na verdade. Porque, na verdade, o que acontece é que o governo, nessa onda da moralização, da mudança, e a classe política muito desgastada, então a população vê se, olha, vai reduzir 34 municípios do estado de Mato Grosso, 1.200 no Brasil, então são menos, vamos pegar Mato Grosso, são menos 34 prefeitos, que é a farra do dinheiro público, como se todo mundo fosse corrupto. Farrista. Menos 300, mais de 300 vereadores, quer dizer, menos secretários, e faz uma conta nesse sentido e fala, precisa cortar isso mesmo. Mas esquece que lá tem as pessoas, que lá já tem uma estrutura pública funcionando, que o filho do cidadão que mora naquele município pequeno tem o mesmo direito que o filho do cidadão que mora na capital do estado. Muitos falam, não, tem que acabar mesmo com o município, porque não mora lá, entendeu? Aquelas pessoas estão lá resistindo às intempéries, às dificuldades no interior do estado de Mato Grosso, querendo produzir, querendo contribuir para o estado. É muito cômodo a gente estar aqui nas cidades maiores e aí usar a rede social para poder começar a fazer uma campanha de redução. O que precisa fazer? Acho que a discussão não é matar o paciente, porque aí você livra o paciente. Como resolver para curar a doença que afeta aquele paciente? Se é as despesas, se são as farras, então por que não discutir nessa proposta mecanismo de controle de gastos, de diminuição, de aumento da receita, e esse controle de gasto pode entrar a questão da redução do décimo, mas só que não pode ficar também... É uma questão importante, está se discutindo muito a questão do executivo e os outros pois poderes. Mas não pode ficar... essa questão de discussão de reforma administrativa e de redução de gastos do executivo, não pode só ficar no executivo e ficar apenas dos municípios de menos de 5 mil habitantes, em cima do prefeito e do vereador. Nós temos que discutir agora, nesse momento, eu acho importante essa proposta política, vir para a mesa da discussão, fazer uma reforma administrativa nos poderes
seja federal, O estadual, pacto municipal. não envolve nada de judiciário? Não, tem de um pacto, assembleia? depois tem uma proposta de reforma que aí é diminuir a carga horária de trabalho, redução de salário e tal. Não entra muito nesses detalhes dos poderes. Então teria que ter uma reforma administrativa que vai diminuir repasse para os poderes, tanto a nível federal, estadual e municipal. O prefeito é querendo Vai falar, haver redução de gastos, controle de gasto absoluto com a máquina pública, no todos os níveis, né? Cobrar uma participação mais ativa da população, porque parte da população... Fica de longe. Não é só ficar de longe, não quer pagar os seus tributos. Não quer pagar os seus tributos. Aí vem a justificativa. Não, eu não pago porque esse dinheiro não volta para o benefício próprio. Vai tudo com os políticos? Veja bem, tudo fica na esfera política, corrupção toda. Mas essa aqui. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, fica nessa discussão. E nós precisamos superar esse momento. Então nós precisamos agora, nesse momento, Eduardo Gomes, professor Eduardo Gomes, fazer o quê? Reduzir, criar mecanismos de redução de despesas, de gastos, aumentar a eficiência da máquina pública, de melhorar suas receitas, otimizar os gastos, por um lado. Aí passa por duodécimo, uma série de situações. Por outro lado, o governo descentralizar os recursos. Porque não adianta diminuir 1.200 municípios que têm menos de 5 mil habitantes e os outros continuar na penúria. Entendeu? E aí com a carga mais de responsabilidade daqueles que vão assumir esses que estão sendo extintos. Aí, em breve vem uma lista Entendeu? nova de municípios. Então veja bem, precisa aí o governo federal descentralizar os recursos. Está falando, não, nós vamos passar recursos do pré-sal, do Fundo Social, mas não falou nada ainda, Alti, né, se vai aumentar a nossa participação no imposto de renda e no ITBI, que é arrecadado pelo governo federal. Nós participamos com 24,9%. Mas até agora nos falou, olha, os municípios vão passar agora, ter uma participação de 33, 35, o Estado também. Descentralização. Em nenhum momento nada. não falou se nosso percentual na participação do ICMS vai aumentar de 25 para 30. Veja bem, então tudo que está levando é que vai ficar concentrado os recursos. Não adianta, você tem que desconcentrar os recursos e o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, criar programas de promover o desenvolvimento desses pequenos municípios. Prefeito, tem proposta nesse Não. sentido Só rapidamente dizer nessa história da descentralização, por exemplo, tudo aquilo que vai no encontro de descentralizar e distribuir é um impasse danado. Por exemplo, os royalties do petróleo. Nós cantamos parabéns, deixamos um bolo na frente do STF, que fez 6 anos ano passado, que foi votado e tem uma ação lá do Rio de Janeiro e não foi votado até hoje e está lá, que iria distribuir para os municípios. O ISS dos cartões. É uma lei aprovada que o ISS dos cartões, ao invés de ele ir tudo lá para o município de origem, ele seja distribuído no fator gerador, onde que gerou, para distribuir. Está rodando também, acho que tem uns 5, 6 anos, 4 anos, que está lá. Acaba indo tudo para São e Paulo. Não decide e não resolve. Então, tem que ter políticas efetivas de distribuição e tem que ter agilidade nos outros setores. Não pode um negócio ir lá que interessa o país inteiro e ficar 6 anos, 5 anos lá no STF para decidir uma coisa tão clara. Mas eu gosto muito sempre de tratar em cima de números. Vamos lá, eu fiz rapidinho os dados do prefeito. eu fiz rapidinho umas contas aqui que, em média, nesses municípios pequenos, o salário do vereador gira em torno de 5 mil reais por ali. Isso entre salário ou representação, alguma coisa assim, de 4 a 5 mil reais. O do prefeito é de 12 a 15, alguma coisa nesse sentido, que gira. Nós vamos chegar a uma conta de 40 a 50 mil por mês, que é esse o gasto que se tem no município desse. Se nós formos contratar, na maioria desses pequenos municípios, principalmente longe aqui, não tem um médico que vai lá por menos de 25 a 30 mil reais. A hora que você joga os encargos, ele vai custar, só o médico vai custar o mesmo que está custando toda os vereadores e prefeitos, que é o cavalo de batalha que está sendo feito em cima dessa proposta de extinção dos municípios. É uma clara inversão da realidade que se tem. E aí, aquilo que o Neurilano falou, cabe a cada um fazer a sua reforma. Eu vou pegar um caso prático.
que aconteceu com a maioria dos municípios do interior longínquos? Há anos atrás, você fazia um concurso, você não arrumava assistente social, enfermeira, fonoaudiólogo, nutricionista, qualquer nível superior não arrumava. Ninguém quer ir para o interior. Ninguém quer ir para o interior. O que aconteceu com o passar? Aí o que as prefeituras fizeram? Botaram um piso salarial nos concursos lá nas alturas. Hoje a gente tem pessoas ganhando 12, quer dizer, até 15 mil ou mais, exercendo uma função. Eu não estou dizendo que seja muito, mas não é mais compatível com a realidade atual. Então, cada município tem que se adequar e mudar a sua estrutura. Nós, por exemplo, realizamos concursos, acabamos de realizar concurso, estou dando posse ao concurso. Mas eu fiz uma reforma, uma mudança, em que diminuiu o piso. Quer dizer, quem está na carreira, continua a sua carreira, direito adquirido, vai até o fim. Mas quem ingressa novamente, ele já ingressa num novo piso, o que vai conseguir equilibrar e dar uma equacionada. Quer dizer, esses são os processos que têm que ser feitos pelos prefeitos para adequar. Então, não dá para você pegar e tomar medidas dessa forma com total irresponsabilidade. Prefeito Alti, em meio à crise, a gente tem a notícia que o senhor e a Prefeitura de Juína têm tido destaque aí numa área que normalmente as prefeituras não cuidam muito, que é a área da cultura. O senhor, na área das bibliotecas, tem recebido destaque nacional e parece que sem muito apoio da estrutura estadual e federal. Como é que tem sido esse milagre lá? Na verdade, eu sempre nos meus mandatos, eu tenho presente que você precisa ter a responsabilidade sobre o todo, mas precisa ter um carro-chefe. Meu primeiro mandato, a gente trabalhou fortemente na agricultura familiar. E Juína hoje tem uma agricultura familiar importante e tal. Abastece o município? E lógico que não é fruto só dessa gestão, mas com certeza a gente contribuiu. Na passada, na segunda, a gente priorizou o esporte. Fomos campeão da Centro-América, da Gazeta, enfim, ganhamos quase tudo que se tinha ali nessa área. E nessa a gente resolveu de ter como carro-chefe a cultura. Até pelo momento que a gente está vivendo, nos últimos anos, de desconstrução de conhecimento, então entendendo que é preciso voltar ao debate, voltar a fazer as pessoas debater as minorias, o direito à diversidade, voltar a ler e não ficar só pregado num joguinho eletrônico, no celular e tal. Então, e também tendo presente que Juína foi formada por pessoas advindas de todos os estados do Brasil. Então nós temos uma riqueza cultural muito grande lá, graças ao caldo social que formou a nossa população. E aí passamos a investimos primeiro em pessoas, alguns quadros qualificados, o Adriano, que é o secretário adjunto, tem uma pessoa formada na área de artes e produtora cultural, e fomos buscar o apoio da sociedade. Então, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer as pessoas se sentirem parte, ao estar fortalecendo a sua cultura, trazendo a possibilidade das pessoas expressarem. E temos tido o apoio da iniciativa privada, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos clubes de serviço, e conseguimos fazer alguns trabalhos que ganharam visibilidade. Já recebemos vários prêmios, já fomos convidados a apresentar no Fórum de São Paulo, pelo governo de São Paulo, como uma das 15 melhores experiências da América Latina, e estamos participando agora, no dia 4, de um evento em São Paulo, onde 4 de dezembro. 4 de dezembro, onde de 200 e poucas experiências, chegamos a 10, e nós somos uma delas, que é um prêmio ligado ao livro e à literatura, que é do Instituto Brasileiro de Livros, e somos finalistas também no prêmio Municiências, que é um prêmio que a Confederação Nacional dos Municípios, a todo ano, ela lança um edital onde as prefeituras podem inscrever experiências exitosas, inovadoras, nas mais diferentes áreas, e nós fizemos a nossa inscrição. E teve as 2 primeiras etapas, ficamos entre os 30, agora estamos entre os 10. Então já receberemos uma visita da Confederação, já vou convidar de público o Neurilão para acompanhar quando tiver essa visita. E ao final serão escolhidos 5 que terão espaços pagos pela Confederação para intercâmbio com outros países que têm experiências exitosas na área do livro e da literatura, além de ter o nosso trabalho publicado num manual que vai para todas as prefeituras, né, do Brasil inteiro, para que aqueles que
possam ver e talvez Reproduzir buscar a alguma experiência. coisa e poder reproduzir. Então nós estamos nessa etapa, né, desse município. Importante que a gente é o único município aqui do Mato Grosso, tem mais um município de Rondônia e um de Goiás, né, no Centro-Oeste, mas do Mato Grosso somos a única experiência. E o voto agora, a aprovação se dá via voto no e-mail mesmo. Tem que entrar no site lá, www.juína.gov.br. O voto popular. É o voto popular. Até agora foi por pareceristas que analisaram as experiências e foram... Agora não, agora é o voto popular. E eu considero que ela é uma experiência do Mato Grosso, por estar aqui no nosso estado. E não é só Juína, mas é o estado que terá destaque. Se nós estivermos entre os 5, se estiver o primeiro, melhor ainda, né? Mas se estivermos entre os 5, né, que serão selecionados, e é muito simples. É só entrar no site ali da prefeitura, vai estar lá todas as 10 experiências, acho que todas valem a pena, tem que é na área tributária, tem outras que é na área de meio ambiente. Por favor, passa esse site, o e-mail direitinho. Nós vamos passar, e aí as pessoas poderão ir lá e votar. Mas acho que é importante, quero convidar aqui as pessoas para assistirem, para votar ou até para não votar, mas para prestigiar, lá tem, cada experiência tem um vídeo lá de 12 a 13 minutos, se não me falha a memória, que mostra a experiência, mostra o trabalho que está sendo feito. A semana que vem nós teremos aqui em Cuiabá um grande encontro, né? Os governantes dos municípios, todos os prefeitos estarão convergindo para cá na segunda-feira, que culmina com a inauguração do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, que é um pronto-socorro que atende todo o estado e até outros países. Como é que está sendo? Nosso horário avançou bastante, a gente tem que encerrar, e vamos encerrar com você projetando esse encontro, meu caro Neurilan, e o que pode dele resultar. Eu acho até que a experiência de Juína mereceria entrar na programação. Eu não vi lá, né? Eu acho que poderia... Uma boa sugestão. Ser citada lá e o Altinho ter um tempo de falar, porque se a cultura é uma forma inovadora, né, de fortalecer as economias do nosso município, a gente tem que, né, apoiar essa descoberta. Então, o que nós podemos tirar, vamos poder tirar dessa experiência, meu caro? A discussão não se para na questão de extinção ou não de municípios. Ela vai mais longe. Nós temos uma situação para ser discutida, a questão da reforma tributária. Né? Que é bem mais complicada. É muito mais complicada, muito mais complexa, vai mexer com o cidadão, vai mexer com os municípios, com o Estado, o governo federal, com todo mundo. Né? Então, nós estamos trazendo aqui para esse encontro, agora na próxima segunda-feira, o deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo, que apresentou uma proposta de reforma tributária na Câmara Federal, junto com o economista Bernard Api, que foi quem escreveu a proposta, né, para poder estar debatendo com as principais lideranças, seja políticas, seja empresariais, os prefeitos, vereadores, né, a essa reforma tributária. Né, e nós já temos, inclusive, algumas emendas que serão apresentadas. Lá em Brasília já tivemos umas 4, 5 reuniões tanto com o deputado Baleia como com o Bernard Api. Já eles conhecem as nossas emendas, né, do Movimento Municipalista Nacional, e queremos trazer, que vai estar aqui para discutir com a sociedade mato-grossense, porque a princípio ela quer tributar o consumo e não na produção. Se for no consumo, como está previsto, o Mato Grosso será prejudicado, porque nós temos uma população muito pequena, o nosso consumo é muito pequeno e somos grandes produtores. Então, nós estamos apresentando emendas de que vai ter um equilíbrio entre consumo e produção, né? Mas é um momento extraordinário para o agronegócio. Aí dentro da reforma tributária está a questão da Lei Candir, né? Então, nós convidamos já... Segunda-feira terão prefeitos, terão produtores rurais, prefeitos, o governo do Estado. O governo do Estado, vai estar a bancada federal, toda a bancada federal foi convidada, toda a bancada estadual foi convidada. Já está confirmado o deputado Baleia Rossi, está confirmado o deputado Silvio Costa Filho de Pernambuco, que vai falar sobre o novo Pacto Federativo. E representação do governo federal tem também? Do governo federal não, vai estar o Congresso Nacional, porque vai estar os senadores, deputados federais. Muitos deles defendendo, fazem parte da base. Exatamente. Lá. E vai estar a bancada estadual, que toda ela foi convidada,
governo do Estado e os segmentos econômicos, né, juntamente com o prefeito e vereadores. É um momento bastante importante na vida de todos nós, porque está discutindo o Pacto Federativo, que é essa mudança da lógica da distribuição dos recursos, né, descentralização de recursos, como também vai estar discutindo a reforma tributária, que vai atingir todos nós brasileiros. Então, eu quero aqui aproveitar para convidar, reforçar o convite, né, começará a partir... O encontro começará às 9 horas da manhã, mas essa segunda-feira. Na segunda-feira, dia 18. Concentra tudo na segunda? Concentra tudo na segunda-feira. Terça-feira nós temos reunião já dos prefeitos, que é para discutir o nosso estatuto. Mas, assim, aberto ao público, para discutir reforma tributária, pacto federativo. Nós vamos estar lá, o prefeito Emanuel Pinheiro vai estar também usando o espaço para falar sobre como vai funcionar esse hospital e pronto-socorro municipal de Cuiabá. Né, como os prefeitos vão poder estar encaminhando os pacientes que vêm do interior. E também vai ter sim um representante do governo federal, do Ministério da Saúde, para discutir esse novo formato, né, do financiamento da saúde pública junto aos municípios. Né. Então vai estar também os secretários municipais de saúde dos municípios, porque vai estar debatendo como será esse novo formato daqui para frente. Perfeito. Nós vamos agradecer a presença do prefeito Altírio Peruso. Certamente, essa foi a primeira vez, né? Estará conosco em outras oportunidades, falando das experiências exitosas lá de Juína, e ao presidente Neurilã, nosso companheiro de muitas entrevistas, e até segunda, e também na segunda, e depois da segunda, através do O Factual, através do Boa Mídia, através da página do E, vamos acompanhar os preparativos e o acontecimento de segunda-feira, que é o encontro. No encerramento, vamos tentar agendar umas entrevistas com prefeitos via Neurilã, para aproveitar a segunda e a terça, conversar com o Cláudio, trazer os prefeitos que têm alguns problemas para a gente poder ouvi-los, não é verdade? O nosso brigadeiro sempre pontificando. Vamos lá. E agradeço basicamente a você que nos acompanhou aqui no Facebook, o nosso amplo, geral e restrito, sempre trazendo a discussão política sobre a nossa cidade, o nosso Cuiabá e o nosso Mato Grosso, né, que nós todos amamos e defendemos. Até a próxima!